Começa agora o Xadrez Verbal. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual o professor Andrew Trauman falará sobre as eleições na Colômbia. Ele que é doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e professor de História das Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba, a Unicuritiba. Ele está lançando pela editora Contexto o livro Os Colombianos, que faz parte da coleção Povos e Civilizações, cuja principal característica, além da abordagem histórica e política, é ressaltar aspectos culturais dos povos em questão. Essa mesma coletânea que tem Os Argentinos, foi escrito pelo Ariel Palacios, O Mundo Muçulmano pelo professor Peter Deman. Então fica aí a dica. E um abraço pro pessoal da editora Contexto, que inclusive vai ter novidades aqui em breve. Um abraço também para o Thiago Hansen, do Salvo Melhor Juízo, que fez a ponte aí com o Andrew Trauman. Coluna aberta. Saudações a todos do Xadrez Verbal. É uma honra para mim poder participar desse podcast que eu estou sempre acompanhando e que admiro bastante. Bom, em relação às eleições na Colômbia, né, melhor dizendo, o segundo turno das eleições na Colômbia, né, realizados no último domingo, dia 17, tivemos a vitória de Ivan Duque, o candidato chamado Centro Democrático, um partido fundado há 5 anos por Álvaro Uribe, e o grande representante do conservadorismo colombiano. Ele venceu o candidato de esquerda Gustavo Petro, ex-prefeito de Bogotá, com pouco mais de 10 milhões de votos contra pouco mais de 8 milhões de votos do seu oponente. Tivemos a participação recorde de 53% dos eleitores, lembrando que na Colômbia o voto não é obrigatório, então uma participação assim é digna de nota. O Duque, ele venceu em 24 departamentos, que é como os colombianos chamam o que nós chamaríamos de estados. Venceu em 24 dos 32 departamentos colombianos, enquanto Petro venceu especialmente na costa, né, na região do Atlântico, do Pacífico, e em cidades muito importantes como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali e Pasto. Porém, o que acabou fazendo a diferença a favor de Ivan Duque foi realmente o grande centro eleitoral, digamos assim, né, do seu tutor Álvaro Uribe, que é a província o departamento de Antioquia, né, cuja capital é Medellín, onde ele teve o triplo dos votos do Gustavo Petro. Antioquia, historicamente, é um centro do conservadorismo colombiano, que está muito ligado à questão do latifúndio, está muito ligado à questão dos criadores de gado e grandes agricultores, grandes plantadores de café. E essencialmente esse 1,5 milhão de votos que ele teve a mais do que o Petro é praticamente a diferença que ele obteve sobre o Petro no geral. Então Antioquia foi decisivo, né, nessa eleição a favor de Ivan Duque, a favor da volta do uribismo, né? Então, o que é o uribismo, né? O Álvaro Uribe, ele foi presidente da Colômbia entre 2002 e 2010, e nós podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que é o mais influente político colombiano das últimas décadas, né? Ele personaliza na sua figura as aspirações dos latifundiários, as aspirações dos paramilitares, as aspirações do conservadorismo moral e religioso, do anticomunismo, e ele ungiu, né, o Ivan Duque, que é um político não muito conhecido na Colômbia, e ele conseguiu uma impressionante transferência de votos para esse candidato. Álvaro Uribe é um candidato, é um político fortíssimo, mas é um político polêmico, né? Durante os 8 anos em que ele foi presidente da Colômbia, entre 2002 e 2010, né, foi um governo marcado por muitos escândalos, né? Execuções extrajudiciais, subsídios fraudulentos a latifundiários,
compra de votos para a reeleição também não existia na Colômbia, e ele conseguiu aprovar a reeleição e foi beneficiado por essa eleição. Ligação com milícias paramilitares, espionagem de jornalistas, de juízes, e, segundo a CIA, inclusive suspeito de ligações com o narcotráfico, que ele tanto diz combater, né? O Álvaro Uribe, já antes de ser presidente, ele havia sido o senador mais votado da história da Colômbia, com 875 mil votos, sendo que o segundo colocado obteve apenas 58 mil votos. Tá? A gente tem também como uma coisa que a gente deve lembrar, no caso do Álvaro Uribe, que ele tem um séquito de admiradores, um eleitorado cativo, né? A admiração por ele é absolutamente incondicional. É um político que sabe lidar muito bem com as redes sociais, especialmente com o Twitter, e que fez com que os seus tweets, assim como acontece com o Trump, seus tweets se tornem notícia nacional na Colômbia. Geralmente, assim, bastante, como é que eu vou dizer, muito contundentes, muito incisivos assim na sua colocação, e às vezes fazendo acusações absolutamente irresponsáveis, como uma vez ele acusou um jornalista do nada, assim, sem mais nem menos, como pedófilo, e depois ele teve que se retratar, mas mesmo assim ele se retrata, e em seguida ele se coloca como perseguido da justiça, perseguido da esquerda e etc. E, enfim, a Colômbia volta de novo ao uribismo, a essa política conservadora, tanto econômica quanto politicamente, essa política de uma posição, digamos assim, bem mais de polarização da nação, uma política absolutamente também liberal na economia, de uma aliança, de fortalecimento da aliança com os Estados Unidos. Mas a Colômbia tem uma coisa que eu acho interessante a gente comentar também, fazendo aqui um parênteses, né? Uma coisa que os colombianistas, né, como são chamados estudiosos da Colômbia, e entre os quais eu me incluo, sempre lembram desse paradoxo, né? Um país que esteve em guerra permanente durante 50 anos, né, desde o final da década de 40, mas que soube evitar as ditaduras, não passou pelas ditaduras como a América Latina. Houve sim um breve período de 53 a 58, mas foi, digamos assim, uma ditadura consentida pelo Partido Conservador e pelo Partido Liberal, com a maneira de conter a guerra civil e depois retomar, depois que os civis iriam retomar o poder, como de fato aconteceu. Mas não houve ditaduras de longa duração, como a brasileira ou a chilena, por exemplo. Um país que sofreu muito nas mãos do narcotráfico, como todos sabem, com as guerras entre o cartel de Medellín e o cartel de Cali, né? E toda a questão da corrupção envolvendo juízes, a polícia, o exército, enfim, praticamente todas as esferas do governo colombiano foram contaminadas pelo narcotráfico, o sistema bancário, empreiteiras, enfim, praticamente tudo, né? E ao mesmo tempo as suas instituições sempre continuaram funcionando. Sempre houve democracia, sempre houve o legislativo funcionando, o Senado funcionando, uma economia estável. A Colômbia nunca passou por períodos de hiperinflação ou coisas do tipo, então é uma característica paradoxal da Colômbia, né? E outra coisa interessante de falar dessa eleição é que elas são as mais pacíficas da história da Colômbia. Além de terem tido uma participação recorde, né, essa foi a primeira vez em que nós não tivemos candidatos sendo mortos ou ameaças de morte mais graves, digamos assim, mais realistas realmente, como nós tínhamos antes. Nas eleições da virada dos anos 80 para os anos 90, tivemos 3 candidatos mortos, tanto por Pablo Escobar quanto pelos paramilitares. E dessa vez o Gustavo Petro, o candidato da esquerda, ele não só chegou vivo ao segundo turno, como ele quase venceu as eleições, né? E é realmente algo que nós devemos ter em mente, né? Lembrar que num país que sofreu tanto com a guerrilha de esquerda como as Farc
que era um grupo, né, que traficava, um grupo que extorquia, um grupo que sequestrava, um grupo que manchou, talvez de forma permanente para muitos colombianos, a imagem da esquerda, que muitos associam a esquerda somente à guerrilha, é uma grande vitória, né? Você conseguir 8 milhões de votos e praticamente dividir ali, perdeu de 8 a 10, né, para um candidato que tinha o apoio do Álvaro Uribe, que tem um candidato de toda a máquina, né, histórica, né, do Partido Conservador, apesar do Partido Conservador não é mais o partido do Duque nem do Uribe. O Uribe criou um partido chamado Centro Democrático, mas que segue basicamente os mesmos ideais históricos, né, do Partido Conservador. Então, assim, foi uma eleição tranquila, muito mais violenta, digamos assim, em palavras do que em atos, né? E assim que o Duque venceu as eleições, ele fez um discurso de união, né, dizendo que vai governar para todos os colombianos, e apesar de que isso, muita gente desconfia de que isso não seja exatamente verdade, né, uma vez que se cogita, por exemplo, para o Ministério da Educação, para a pasta da Educação do Ivan Duque, uma ex-congressista que se diz radicalmente contra o aborto e contra a união homoafetiva, né? Nesse caso, a união homoafetiva já está consagrada na Colômbia já há alguns anos, né? Já é aceita dentro da lei, assim como no Brasil, já há alguns anos. Então é meio complicado, sabendo que historicamente na Colômbia o que sempre predominou na política foi o clientelismo, né? A gente percebe que historicamente, quando o Partido Liberal vencia, governava para os seus eleitores, e quando o Partido Conservador vencia, também governava para os seus. Então, geralmente, uma característica do uribismo é governar para as maiorias. Não é governar pensando em direitos individuais, em minorias, nos chamados novos temas, pensando nos chamados novos temas, como os LGBT, como a população negra, como a questão do meio ambiente. Não, geralmente é pensando naquilo que o Nixon chamava de maioria silenciosa, né? Então, a classe média, branca, o empresariado, os conservadores, os religiosos, enfim, via de regra é assim que o uribismo tem governado na Colômbia, dividindo, né? Dividindo o país entre amigos e inimigos, entre patriotas e comunistas, entre pessoas de bem e vagabundos, e assim que o uribismo tem governado a Colômbia, volta a governar a Colômbia agora por meio do Ivan Duque. Isso que eu digo é algo que, inclusive, os próprios eleitores do Ivan Duque sabem disso, e certamente essa é uma das razões que os levaram a votar em Ivan Duque. Bom, uma das perguntas que muita gente se faz é em relação ao acordo de paz, né? Como que fica o acordo de paz com a vitória da direita? A campanha ela começou pautando-se muito nessa questão do acordo de paz. A gente sabe que o partido do Ivan Duque repudiou o acordo de paz. O Uribe foi um dos grandes responsáveis pelo não ter vencido o plebiscito, né, no ano de 2016. E aquele não que se baseou muito em algumas coisas que são evidentemente muito justas, né, não podemos negar isso. Quando a gente pensa nas vítimas do conflito que veem impunes a morte de seus entes queridos e veem que o acordo diz que os guerrilheiros não vão pagar, os criminosos não vão pagar com a cadeia, vão cumprir penas alternativas, e mesmo que condenados podem concorrer ao Senado e à Câmara, isso é compreensivelmente revoltante. Porém, por outro lado, a gente se criou assim, uma paranoia com a ideia de que a vitória do Petro traria o que eles chamam lá de castrochavismo, né, o nome autoexplicativo, e que a Colômbia se tornaria uma Venezuela, e que a Colômbia se tornaria um país comunista e etc. e tal. Isso também apela para uma parte da população colombiana que
tem um certo preconceito em relação aos venezuelanos. Venezuelanos, assim como no Brasil, também têm sofrido com xenofobia e com exploração, e a Colômbia é o país que mais tem sofrido com a entrada de refugiados venezuelanos. São já na casa de centenas de milhares, e essa é uma situação bastante complicada de se resolver, porque uma vez que qualquer incidente, né, a gente sabe que já temos relatos de pequenos incidentes envolvendo venezuelanos relacionados à delinquência, e por menores que sejam esses incidentes, eles ganham uma proporção alarmante. Então já se cria um clima de ódio contra os venezuelanos. Os venezuelanos entraram aqui para nos roubar, os venezuelanos entraram aqui para matar, para cometer crimes, etc, etc, etc. Né? Então, o Duque, ele vence as eleições com essas críticas todas que eu mencionei ao processo de paz, porém ele sabe que não é só isso que importa na Colômbia, né? Que com o decorrer da campanha ficou claro que há temas mais importantes para a campanha, para o colombiano médio, do que simplesmente a questão do processo de paz, que só a questão pura e simples de falar das Farc e tal não iria decidir as eleições. Então o que importa muito para o eleitor comum é a recuperação econômica do país, superar a questão do desemprego. Nós temos outras questões como o meio ambiente, que se tornou pela primeira vez uma pauta nas eleições colombianas. Então há muita coisa em jogo aqui nesse momento, e que fez com que no decorrer da campanha para o final essa questão das Farc já não fosse assim tão centrais. Então quando ele venceu, uma das primeiras coisas que ele disse sobre o acordo de paz, né, é que ele ia fazer apenas modificações pontuais. Afinal de contas, ele sabe que romper o acordo de paz, como muitos dos seus correligionários querem, teria um custo político e histórico altíssimo para ele, né? Poderia ser o reinício de uma guerra que o presidente Juan Manuel Santos, enfim, conseguiu terminar, mesmo que o acordo possa ter os seus problemas, e tem. E imaginem só o que seria atirar novamente a Colômbia numa nova guerra civil após um acordo de paz que rendeu até o Prêmio Nobel da Paz para o presidente que está de saída, o Juan Manuel Santos. E eu gostaria de terminar a minha fala falando um pouco sobre o candidato derrotado, né, o Gustavo Petro. Gustavo Petro foi prefeito de Bogotá. Ele faz parte, de uma coalizão chamada Colômbia Humana. Ele foi guerrilheiro do M19 no início dos anos 80, e ele, a base do seu discurso era a justiça social, era os direitos das minorias, a questão do meio ambiente, a busca de investimento em energias renováveis e energia solar, e não apenas energias, busca por recursos que são altamente poluidores do meio ambiente, como o petróleo e a mineração. E então ele vai crescer muito junto ao eleitorado jovem, que vai ver nele uma mudança, né, saindo do mais do mesmo, um discurso em que finalmente parecia que alguém estava falando não só com os jovens, mas também falando com os camponeses, falando com os mais pobres. E isso fez com que ele crescesse de uma forma que pouca gente acreditava no início da campanha. Então, ele é derrotado, como a gente viu, mas é uma derrota, eu diria, quase com sabor de vitória, né? São 8 milhões de votos. Ele, na legislação colombiana, ele ganha uma vaga para o Senado, e a sua vice-presidente, ela vai exercer uma vaga na Câmara dos Deputados, né? A Ángela Maria Robledo, e ele vai ser o principal nome da oposição colombiana agora. Lembrando também, então, muito interessante, que não houve violência política dessa vez, então isso também é algo que nós devemos comemorar, mas não podemos negar que foi uma eleição também pautada pelo medo, né? Se não há violência física, há um terror nas ideias, né?
Então, uma parte do eleitorado também votou no Duque por medo do chamado castrochavismo, pelo medo de se tornar uma Venezuela. E outra metade votou com medo do uribismo, né? Com medo do fim das garantias dos direitos individuais, da regressão nesse sentido, etc. Né? Então eu vou encerrar minha participação com uma frase de um escritor chamado Juan Gabriel Velázquez, né? Que ele comentou logo após as eleições, né? Que por medo de ser uma nova Venezuela, voltamos a ser a velha Colômbia.